Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Bem-vindos a essa série de aquecimento para Masterclass Macarrão Sem Segredos. Vai ser uma série de lives que vai acontecer para nossa Masterclass, que vai acontecer dia 13 de outubro, às 20 horas. Anota aí, save the date, na verdade. Dia 13 de outubro, às 20 horas. A gente vai ter a Masterclass Macarrão Sem Segredos. Esse será um evento, gente, no dia 13, vai ser um evento 100% online e gratuito também, onde eu vou mostrar para vocês os primeiros passos de como eu ensino confeiteiras a fazer macarrão sem segredos, sem perdas e sem medo. Você já imaginou o que é isso? Para você que está entrando aí, professora maravilhosa, para você que está entrando aí, não sei se você já tem medo, já passou por isso, já faz macarrons, já teve perdas, já tomou curso cheio de segredinhos. Então aqui agora a gente vai falar sobre isso. Vai ser macarrão sem segredos, sem perdas e sem medo, tá certo? E eu sou Daiana Dias, confeiteira há mais de 10 anos e há 8 anos conheci esse docinho que são os macarrons. Há 8 anos me apaixonei por ele quando eu fui para São Paulo fazer um curso. E lá eu vi aqueles docinhos coloridos, provei. E daí começou a minha história de amor com esse doce, que são os macarrons. De lá pra cá, 8 anos, eu passei por muitos desafios. Passei por muitos cursos. Aprendi muita coisa. Quebrei muito a minha cara. Sofri, chorei. Comi muitos macarrons errados, quebrados, ocos, que não subiram sem pezinho e viraram biscoitos. E passei por alguns cursos sem suporte, que não deu certo. Passei por alguns cursos também onde eu tive suporte, mas não tinha um conteúdo muito legal. E nesses 8 anos, cheguei até aqui, na excelência dos macarrons, né? Hoje eu digo, tem um macarrão que eu babo. Olho para ele, entrego para os meus clientes e eles amam. Entrego para os meus clientes, eles ficam super felizes quando recebem um macarrão, quando comem, me dão sempre o feedback que é o doce mais gostoso. Muitos não conhecem o doce, né? Alguns conhecem, mas nunca provaram um doce igual, ou um sabor igual, ou uma textura igual, né? Já comi em tal lugar, mas era um biscoito, não era tão bom. E aí, a gente chega com esses macarrões, depois de tanto tempo, né? Percorrendo esse caminho. E agora eu tô aqui para falar sobre isso para vocês, para mostrar esse caminho das pedras, para encurtar esse caminho para vocês, para falar principalmente sobre a gente pular algumas etapas desnecessárias quando a gente tem o método certo, a pessoa certa, o suporte certo para a gente chegar no resultado, tá certo? O que eu tenho para falar? O tema da aula de hoje vai ser um tema específico sobre técnica correta que confeiteiros usam, né? Que confeiteira deve usar para fazer macarrons sem segredos, macarrons sem perdas e sem medo. E a gente fazer a escolha correta dessa técnica é um dos grandes pilares aí da gente passar ou deixar de passar por alguns erros dos macarrons, tá certo? Eu tô lendo os comentários aqui, mas eu vou pedir que vocês façam esses comentários no final dessa live, que ela vai ficar salva. Então, se tiver algum comentário para fazer sobre alguma vez que já comeu o meu doce, já fez o curso, algum momento que vocês tiveram comigo presencial, ou se vocês têm alguma dúvida ou curiosidade para perguntar, podem colocar lá que eu vou responder logo depois dessa live nas perguntinhas de vocês. Agora, eu não vou ler muitas perguntas, porque eu quero falar para vocês bem detalhado sobre a técnica, ainda mais que essa live vai ficar salva para quem entrar. Então, quem vai entrar aqui vai pegar essa live com esse conteúdo todo certinho, tá? De falar sobre as 3 técnicas que existem hoje para se fazer macarrons, a possibilidade delas e qual a técnica ideal para cada um. Se a gente pode escolher a técnica de acordo ao que a gente tem de ambiente, de espaço, de utensílios, ou se é melhor a gente adequar isso tudo para a técnica que a gente quer utilizar. Então eu vou falar sobre isso
e vocês vão entender. Por que que a técnica, gente, é importante para você fazer essa primeira escolha? No início eu não dava muita importância para isso, tá? Imaginava que qualquer técnica poderia ser boa para mim. E depois, com o passar do tempo, eu fui percebendo que não. Em um ambiente onde tem muita umidade, não é adequado usar certos tipos de técnica. Em um ambiente que a gente não tem um controle de temperatura, também não. Então, assim, eu percebi que para cada ambiente existe uma técnica adequada ou que melhor pode ser utilizada, tá? Então, eu vou falar sobre elas. Quero que vocês prestem bastante atenção. Se tiverem papel e caneta, anotem, porque isso é importante. Esse aquecimento, essas lives aqui, cada dia eu vou trazer um tema. Então, cada dia eu vou falar para vocês sobre um tema importante e eles vão se encaixar para que no final vocês vão lá e coloquem o macarrão de vocês e consigam ter um resultado bom, um resultado perfeito, né? Que a gente não quer um resultado bom, a gente quer um macarrão perfeito. E existem três, deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Existem três técnicas, que é o merengue suíço, merengue italiano e o merengue francês, tá? O merengue clássico é o merengue francês. É um merengue que as claras, ela não vai cozimento antes, então ele é ideal para sobremesas que vão para o forno depois de preparado. Então você vai usar a clara crua. A gente pode utilizar ela, como ela não vai ser cozida antes, nem em forma de calda e nem em banho-maria. Depois, o ideal é que a gente use para fazer um merengue que vá para o forno, vamos supor uma torta de limão, e aí coloque no forno e ela vai assar. Para os macarrões também, já que os macarrões, depois de preparado, ele vai para o forno. Então ele pode ser utilizado também por merengue francês. Porém, o merengue francês, como ele é o único merengue que não vai ao fogo, que o merengue nada mais é do que a mistura das claras com o açúcar, então como ele não vai ao fogo, o que acontece? Ele não tem essa redução da água. Essa água que tem na clara, sabendo a gente que a clara ela tem 86% de água, então quando a gente não leva para o banho-maria, quando a gente não leva para fazer a calda na panela, né? Tô com essa daqui para fazer daqui a pouco, depois da live. Quando a gente não leva para o fogo, a gente não tem essa redução do açúcar. Então, a gente chama e é utilizado ele como francês, sendo mais clássico, porque ele traz a melhor umidade que tem para os macarrões. Então, o macarrão mais úmido vai ser do merengue francês. Porém, você tem que saber utilizar para que você não deixe muita umidade na sua massa. E depois, na hora do preparo, o seu macarrão tem umidade, que é uma das principais, um dos principais inimigos do macarrão é a umidade, a gordura em excessivo. Então, se você não tem esse controle, vamos supor, eu trabalho num ambiente e em um clima muito úmido, e aí nesse clima úmido eu tenho um dia de chuva e eu estou trabalhando com merengue francês. E aí o que acontece? A umidade do ambiente vai no meu macarrão e, além de tudo, eu já não fiz, né? Já não levei ele ao fogo, optando pelo francês, não fiz a redução da água e o meu macarrão ainda absorveu a umidade do ambiente. Então, se eu não tenho um ambiente controlado, se meus macarrões não vão secar no forno elétrico, né? Que é um dos fornos muito bons para trabalhar com macarrão, porém, você pode fazer também se você não tiver esse forno. Mas eu não tenho como secar, ele seca na minha bancada, que é uma opção também de você secar o macarrão na bancada. Ele seca em temperatura ambiente e eu não tenho controle da umidade, eu não vou escolher o merengue francês para fazer o meu macarrão. Então eu vou tirar ele. Eu não faço macarrão com merengue francês, não é a minha técnica. Eu utilizo duas outras técnicas, tá certo? Então, justamente por não ter essa redução dessa água no meu macarrão. A segunda técnica muito utilizada é o merengue suíço, tá? Que nada mais é do que a clara e o açúcar levado a banho-maria. Então vai ter a redução também aí do açúcar. O açúcar vai se dissolver em banho-maria. Logo depois disso ele vai para a batedeira. E aí você vai ter o merengue suíço. É um merengue também que dá para fazer os macarrões com perfeição, tá? É muito bom. E é uma técnica que te traz um pouco mais de segurança. Então eu utilizei por muito tempo, quando não tinha um forno de convecção, forno elétrico, eu utilizava
esse merengue para fazer os meus macarrons. E tinha também outros cuidados para que eu tivesse estabilidade nesse macarrão e ele subisse com estabilidade, ele criasse os pezinhos. E eu cheguei a fazer macarrão durante muito tempo com esse merengue num forno de pedra, que é um forno muito forte, potente, um forno grande de lastro, que não era um forno pequenininho. Então dá para fazer em tudo, em todas as opções, porém você tem que ter alguns cuidados, um na escolha da técnica e outras dicas que a gente vai dar ao longo dessas lives de aquecimento, que cada dia eu vou trazer um tema e você vai entender com perfeição, assim, vai entender com clareza tudo e você vai poder ter essa facilidade de escolher o seu método, escolher o seu utensílio, escolher o que você quer fazer. Então esse merengue suíço é a segunda opção, né? Dá para utilizar e eu usei durante muito tempo. E o terceiro é o merengue italiano. O merengue italiano nada mais é do que a mistura do açúcar com uma água e ela vai fazer uma calda que vai ao fogo fazendo esse merengue. E vai ter a redução no fogo desse líquido das claras, tá? Desse líquido que vai fazer a calda do açúcar. Então o açúcar com a água vai para o fogo, reduzimos todo o açúcar, toda a água. E logo depois a gente vai fazer a calda na batedeira com as claras e essa calda em ponto de fio. E aí você vai ter a terceira opção, que é o merengue italiano, que é muito utilizado hoje. E a gente pode dizer que ele é um pouco mais complexo para quem não sabe, mas para quem conhece, ele é uma técnica sistemática que você precisa seguir temperatura correta, você precisa seguir a técnica no passo a passo correto, mas ele traz uma segurança muito maior para você fazer os macarrons. Dai, qual a melhor técnica para mim? E aí eu vou te dizer. A técnica do merengue italiano, ela requer termômetro para você ver a temperatura que você vai tirar a calda. Ela requer um tempo certo que você vai fazer de batimento da batedeira. E ela vai te trazer essa estabilidade melhor, tá? E a textura do macarrão também fica diferente de uma técnica para outra. Você pode testar no seu ambiente o que você quer. Ou você pode só dizer, eu quero fazer na técnica X e eu vou adequar o meu ambiente para isso. Ou vou me adaptar para isso. Vou comprar os utensílios corretos para essa técnica. Vamos supor, provei um macarrão. Esses macarrões estão ali atrás, vamos supor que foi feito na italiana. Aí a gente vai lá, prova, poxa, esse macarrão, a textura é muito melhor, muito mais suave. Eu quero trabalhar com esse. Aí você vai procurar criar todo o ambiente, ter os utensílios adequados para utilizar essa técnica, tá certo? E aí, ou então você vai dizer, eu já tenho forno tal, eu já tenho isso, já tenho todos os utensílios, então eu vou trabalhar com a técnica que mais se adequa ao que eu já tenho, porque eu não quero ter outros gastos ou outros investimentos. Então existem essas opções. Dessa semana, dessas lives, vocês vão ter tudo nas mãos para fazer essa decisão, né? Quando a gente chegar lá no dia 13, vocês vão poder ter essa decisão, porque vocês vão ter em mãos todo o conhecimento que vocês precisam para decidir. Ou já podem até ter testado e dizer que já tem em mente, já escolhido. Ou para quem já faz macarrão, também já dizer assim, eu já faço essa técnica, eu só quero me aperfeiçoar. Porque às vezes falta um detalhe, uma informação, falta uma dica, falta um direcionamento para você atingir o sucesso total, tá? De ter os macarrões perfeitos, que eles não estejam ocos, que o pezinho suba na medida correta, que você consiga fazer o gotejamento do macarrão sem ele estar muito mole, que você faça a macarronagem correta. Então, às vezes, né, ao longo dessas lives, cada dia, se vocês forem anotando as informações, vocês vão pegar uma informação daqui, uma informação dali, e vão juntando tudo isso para trazer para a realidade de vocês e atingirem um resultado perfeito. Vocês também podem dizer assim, Dai, eu quero fazer exatamente o que você faz, seguir o passo a passo, usando a sua técnica, ou fazendo tudo que você tem, porque tem gente que pega uma pessoa como inspiração, né? A gente fala modelagem, modela alguém, e aí faz exatamente igual. Eu fiz isso durante muito tempo, mas às vezes a gente não consegue ter tudo que a pessoa tem, ou reproduzir o ambiente que a pessoa tem. Então, assim, se você conseguir, não dá, estou começando do zero, não tenho nada, então eu vou fazer a técnica que você faz, a que você acha melhor, vou fazer exatamente como você quer, também é uma opção e é um caminho
que vai te fazer não passar por todas as dificuldades que eu passei, não ter todas as perdas que eu tive, não chorar todas as lágrimas que eu chorei, né? De não conseguir fazer um macarrão para entregar, de ter uma encomenda e não me sentir segura. Então você vai deixar de passar por tudo isso chegando e recebendo todas as informações necessárias para ter o sucesso que eu tenho hoje, tá? Essas 3 técnicas são 3 técnicas, todas elas são possíveis para os macarrões. Todas elas são possíveis. Inclusive em locais fora daqui, vamos supor no Texas, em lugares mais que o macarrão é mais tradicional, mais utilizado, e as pessoas têm um recurso melhor para fazer controle de ambiente. A maioria das vezes a técnica utilizada é o mais clássico, que é o francês, tá? Que a gente fala até porque o macarrão ele é um doce que ele é considerado francês, porém ele tem aí esse estigma que é, né, italiano, francês, surgiu na Itália, surgiu na França, foi levado de monarquia de um lugar para outro, porém, onde ele se consolidou foi na França, né, na Ladurée, que é a confeitaria hoje que é referência de macarrons. Então, como ele é classicamente considerado um doce francês, ele tem esse merengue francês que é considerado o mais clássico, mais utilizado. E algumas pessoas dizem que é o mais úmido, que é o macarrão que traz mais umidade, que é o macarrão que é mais gostoso de ser comido, né? Eu particularmente gosto muito do italiano, porque além de tudo ele ainda é suave. Mas isso aí é algo particular que vocês têm que provar, tá certo? Deixa eu ver o que eu tenho para falar mais aqui para vocês, das técnicas para vocês não terem dúvidas. Inclusive, qualquer dúvida que vocês tenham sobre o tipo de merengue, se vai ao forno, como é que utiliza, o que é ideal. Eu já utilizo assim, mas estava fazendo errado, eu não estava. Eu já faço esse, mas quero mudar. Já utilizo certos tipos de termômetro. Pode colocar no final dessa live as perguntas. Agora eu não estou lendo para não perder o fio da meada, né? Mas pode colocar no final as perguntas que eu respondo para vocês, tá certo? E se tiver outras perguntas também coloquem, porque já vai me direcionando com relação às outras lives. Lembrando que a gente vai ter live também na sexta-feira às 20 horas, tá? Vamos ter live na sexta-feira às 20 horas. Quando terminar essa live aqui, eu já vou colocar o conteúdo da live de sexta-feira. Aí vocês vão anotar no despertador de vocês do celular, né? Coloca para avisar 1 hora antes, como eu faço. Às vezes 1 hora antes me avisa a live. E também coloca lá, colocar a notificação também aqui. Então vocês clicam na notificação que ele vai avisar no Instagram no dia da live, quando tiver, vai bipar, né? Quando vocês colocam lá como evento, tá? Então marquem para estarem comigo na sexta-feira às 20 horas. Ao longo dessas semanas, a gente vai ter 2 lives por semana, tá? Como essa semana eu vou estar participando de alguns eventos, congresso em Salvador, eu vou estar avisando para vocês os dias certinhos das lives, né? Os dias que eu vou ter, os horários que eu vou ter junto com vocês. Porém, eu já estou avisando que sexta-feira vai ser às 20 horas e a gente vai ter um tema novo também para a gente falar sobre isso. Ao longo desse período, a gente vai falar sobre utensílios, a gente vai falar sobre insumos, a gente vai falar sobre o preparo da farinha, a gente vai falar daquele bonitinho ali, ó, que vocês têm muita dúvida, tá? Forno, né? Qual o forno que eu já utilizei, qual que eu utilizo, qual o termômetro que eu utilizo, qual a temperatura, a gente vai falar tudo, qual tipo de pigmento que a gente utiliza para os macarrons, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui os que saíram hoje. Tipos de tapete que a gente utiliza. Olha os lindos que saíram aqui hoje. Deixa eu... Ó. Estão vendo? Tá? Tipos de tapete que eu utilizo. O que eu prefiro, mas que a gente consegue utilizar todos. Ó. Hoje eu botei para vocês o tema da live e vocês colocaram para mim que era nuvem, mas ali não é nuvem não, ali vai sair uma ovelhinha, tá certo? Deixa eu tirar aqui outro para vocês verem, ó. Tá? Um pezinho perfeito. Como fazer esse pezinho perfeito? Qual o tempo correto? Como você identificar o macarrão?
né? Ó. Como você identificar se ele já está perfeito, se ele já saiu, né, do forno. Corante em pó, corante líquido, corante em gel, tá? Esse aqui tema é fazendinha. Esse tema aqui todo é fazendinha. Recheios também, tá? Quais são os tipos de recheio dos macarrons? Então a gente tem aqui, ó. E como fazer o recheio correto, o tempo correto. As claras, que eu abri caixinha hoje para vocês interagirem. As claras, se são adormecidas, amanhecidas, se são claras novas. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Já utilizei todo tipo de clara, quando que eu utilizo cada uma delas. Então a gente vai falar sobre isso também. Sobre embalagem de macarrons, né? Como embalar os seus macarrons, como transportar os seus macarrons, como vender, sobre precificação. Então, gente, é um universo os macarrons. É um universo delicioso. Hoje eu posso dizer que poucas pessoas conhecem, cabe a nós apresentarmos, cabe a gente apresentar e falar um pouco mais sobre eles, degustar, fazer os nossos clientes conhecerem e desejarem, porque só quem não deseja, quem não conhece os macarrons. Então, a partir do momento que você conhece, você já deseja, né? Falar dos sabores que tem, dos formatos que tem, de todas as opções e trazer esse doce à tona. Até porque hoje a gente tem um mercado valiosíssimo, onde tem poucos profissionais, pouquíssimos profissionais fazendo macarrons. Se você procurar, como aqui hoje na minha cidade, não tem ninguém que faça macarrão. Então, eu sou a referência de macarrão. Né? Se você for para Salvador, lá também dificilmente eu encontrava alguém. Quando alguém me procurava, era no desespero. Dai, me indica alguém. E às vezes eu indicava as minhas alunas, indicava as pessoas que que já tinham passado por mim, que poderiam estar fazendo macarrões com segurança, tá? Eu tô vendo uma pergunta aqui. Minha dificuldade hoje é de achar uma farinha boa. Sobre farinha também. Quando que você identifica? Olha aqui, eu tô com essa daqui para fazer daqui a pouco, ó. Tá? Quando que você identifica? Como você vai identificar a qualidade da sua farinha? A gente vai falar sobre isso também, tá? Quando você vê que a sua farinha não tá oleosa, que ela tá sequinha, que ela não tá com mistura, como você identificar? E ainda assim, fornecedores também que garantem uma qualidade de farinha, uma padronização da farinha, farinhas apropriadas para macarrons, marcas de farinhas, indicações de fornecedores, tudo isso a gente vai falar nessas lives de aquecimento, então não percam. Eu tô aqui hoje para falar, para fazer a abertura, né? Abri hoje já falando um pouquinho dos métodos, mas principalmente para falar para vocês da importância de cada aula. Em cada uma delas vocês vão ter dicas super valiosas, então fiquem comigo. Já estou dizendo que sexta-feira já marca a próxima live, já passa para vocês, a gente vai marcando. E aí vocês vão colocando no despertador para estarem junto comigo nesses dias. E deixem um caderninho separado só para os macarrons. Deixem um caderninho só para anotar as informações. A cada dia, aula tal, ou live tal, live número 2. Qual o tema da live? Você coloca lá e pega as informações mais importantes, tá certo? Vocês vão ver a melhoria para quem já faz macarrão. Cada detalhe que a gente vai agregando vai melhorar o macarrão de vocês. E para quem não faz do zero, para quem está começando do zero também, tem todas as informações necessárias para fazer esse docinho, tá certo? Isso é muito importante. Não perderei nadinha. Diana Oliveira Bolos. Diana, que honra ter você aqui. Acho que você já foi minha aluna do presencial, né? Minha dificuldade hoje era da farinha. Dai, qual que é dar a umidade àquele merengue que não vai em banho-maria? O que não vai em banho-maria é o merengue francês. É o merengue francês que não vai em banho-maria. O suíço, ele vai em banho-maria, e o italiano, ele vai direto ao fogo fazendo uma calda. Tá certo? Daí, esse seu curso, preço acessível igual aos outros cursos seus. Primeiro a gente vai fazer essas lives de aquecimento para vocês, entregando muito conteúdo para que vocês melhorem, tá? Eu tô junto com a equipe pensando no melhor para vocês, como que a gente vai entregar o melhor conteúdo, da melhor forma, que o importante para mim hoje é que vocês consigam chegar ao resultado final de colocar a sua primeira fornada de macarrão. Não precisa você, eu tô tentando ainda, segunda, terceira, a não ser que você negligencie as coisas que eu vou falar, isso aí eu não vou fazer. Mas se você fizer todo o passo a passo,
O importante é que você coloque a sua primeira fornada e você não perca aquele ingrediente precioso ali que é a farinha de amêndoa, que você não perca o seu tempo, que é um dos nossos ingredientes mais preciosos, que é o nosso tempo hoje, a gente perder tempo, bater cabeça, ficar com desânimo. Então eu não quero isso, eu quero que vocês pulem todas essas etapas e aí ouçam exatamente o que eu tô falando, né? O caminho das pedras, e vocês coloquem o macarrão lá e tirem e cantem a vitória de vocês, tá? É isso que vai fazer com que a gente tenha sucesso, porque hoje eu e a minha equipe estamos empenhados em trazer um resultado de sucesso para vocês chegarem até aqui, tá certo? No forno de fogão dá para fazer? Dá sim. Inclusive, hoje eu postei depoimento de alunas minhas, que tá aí nos stories, que eu abri uma caixinha, a primeira coisa que me perguntaram é se dá para fazer no forno a gás, que é a maior curiosidade. Então tem depoimento de alunas aí falando e mostrando foto dos macarrões, que vai lá nos stories dar uma olhadinha, mostrando foto dos macarrões que elas fizeram, que estavam no forno. Inclusive não foi só uma fornada, foram várias fornadas, vermelho, tem um rosinha, tem o outro lá amarelo, e elas mostrando o resultado no forno a gás, tá certo? É isso que eu digo, se você tem um forno a gás, é importante que você escolha a técnica correta para o forno a gás, tá? E tem algumas outras dicas na escolha do ingrediente, o que vai fazer uma clara amanhecida, vai melhorar. Tem algumas outras dicas ao longo dessas lives que vocês vão saber quando for usar o forno a gás, o que fazer, como cuidar e como limpar o seu forno para utilizar, para fazer os macarrões, porque o forno que a gente utiliza para os macarrões também tem que ser muito bem cuidado, regulado. Então vai ter um momento que a gente vai falar só sobre forno e tudo para você usar o seu forno caseiro, tá certo? Então dá perfeitamente para fazer. Essas perguntinhas, tive a honra de provar o seu macarrão, é sensacional, ela é a melhor professora. Já perdi muitos ingredientes, quero muito aprender. Então, gente, meu objetivo aqui não é ensinar vocês a fazer macarrões. É ensinar você a fazer macarrão sem segredo, sem perdas e sem medo. Que não tem coisa pior do que você não pegar uma encomenda porque tem medo, tá? E eu passei muito por isso e hoje eu tenho segurança de dizer, pego encomenda, faço macarrão, faço torre. Então é isso que eu quero que vocês cheguem, que vocês não tenham perdas, que vocês não percam, olha só, uma farinha de amêndoas que você comprou, que veio de fora, de São Paulo, que você tá ali com ela e você joga tudo no lixo, você tem que comer aquela quantidade de suspiro ou de biscoito, porque viram um suspiro ou um biscoito quando não dá certo. Então o objetivo dessas lives de aquecimento até o dia 13 de outubro, anotem essa data, 13 de outubro, já anota aí no papel e assim que terminar, vocês já vão no celular e já bota lá, tá? 13 de outubro às 20 horas, não esquece e coloca esse compromisso aí comigo, tá? Mas até lá vocês vão aprender muita coisa nessas lives de aquecimento. E aí a gente vai chegar nesse resultado que vocês tanto querem, de não perder mais ingredientes, de fazer os seus macarrões e aí pularem de alegria, porque o que eu mais tenho são as alunas que quando fazem o nosso curso e seguem tudo certinho, puxam lá os seus macarrões e me mandam logo uma foto pulando de alegria, de felicidade, porque chegaram no resultado. E o mais importante, você saber o que você está fazendo, né, para você ter conhecimento, para você ter a chave, para você ter nas mãos toda a liberdade de poder modificar um forno, modificar um ingrediente, modificar um corante e saber o que fazer, que é o mais importante, tá certo? Lindos macarrões, minha dificuldade, deixa eu ver, sou louca para fazer uma torre. Estou ansiosa pelas aulas, adoro suas lives, eu fiz macarrões, mas não deram muito certo. Isso vai ser coisa do passado, fiz os macarrões e não deram certo, isso vai ser coisa do passado, tá certo? Eu acho que eu pausei aqui sem querer e fazer um print. E aí isso vai ser coisa do passado, vocês não vão ter mais essa frase na vida de vocês. Fiz os macarrões e não deram muito certo, tá certo? Foca nisso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Mas eu vou pedir para que vocês... O link tá na bio, gente. O link está na bio. Então vai lá na minha bio e já se inscreve para o evento da Save the Date. Coloca meu despertador, mas também já vai lá na bio e clica. E aí quando vocês clicarem na bio, vocês já vão estar inscritas nesse evento do dia 13 de outubro às 20 horas, tá certo?
Assim que terminar aqui a live, vai lá na bio, embaixo da minha foto, não tem a foto do Instagram, da página principal, tem um linkzinho azul, é só clicar lá, tá? E aí vocês já vão participar da Masterclass Macarrão Sem Segredos, tá certo? Vão se inscrever lá. Karen, obrigada, Karen. Obrigada aí por essa informação, para as alunas já saberem que tá lá na bio. Daí quero aprender os macarrões, porque assim que eu ficar bem, quero trabalhar em casa pra mim. Deus seja louvado. Tem coisa melhor do que a gente trabalhar pra gente, trabalhar em casa e trabalhar com o que a gente ama. São 3 coisas que quem tiver e puder fazer, eu digo que faça sem medo, porque é sucesso, viu? Eu já trabalho em casa, trabalho pra mim e trabalho com o que eu amo. E graças a Deus, só tenho a agradecer por isso. E eu espero que isso possa acontecer para você também, né? Neoconfeitaria. Maravilha. Tá certo, gente? Então, vocês entenderam certinho sobre as 3 técnicas, tá? Do macarrão francês, do suíço e do italiano. E ao longo dessas lives eu vou falar um pouquinho e vou trazer mais informações sobre cada um e quando que eu utilizo. E aí a gente vai desenrolar melhor essas técnicas aí para vocês entenderem, né, como que a gente faz. Eu acho que não ficou dúvida, né? Tem gente que já trabalha aqui, se vocês quiserem anotar aí. Quem já trabalha com suíço, quem já trabalha com italiano e quem já trabalha com francês. Pode colocar também aí para eu saber, tá? Vai ser bom a gente já saber quem tá aqui, que já é confeiteira, quem nunca fez. Vão se inscrever lá, tá? Tá na bio já, o link tá perfeitinho lá, só você se inscrever e colocar lá as informações que precisam. E vocês já vão ser avisados também, mas não deixem de colocar no celular de vocês, tá? Meu sonho é poder trabalhar pra mim também, tratamento de câncer da minha mãe, mas se Deus quiser, logo logo eu estarei bem, eu creio em Deus na minha cura. Maravilha. A gente tem que crer o tempo todo, né? Porque Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é maravilhoso. Então, assim, pra abertura dessa live, lembrem que sexta-feira eu estarei com vocês às 20 horas, tá? Vou terminar aqui, já vou postar qual o tema da próxima live pra vocês já saberem o que é que a gente vai ver. E também, na sexta-feira, eu já vou chegar pedindo para vocês colocarem esse aviãozinho aí e convidar mais pessoas na confeitaria. Pessoas que vocês já pediram ajuda de macarrão, que já viram que bate cabeça, que não sabem fazer. Colegas que vocês acham que é o universo. Quem tem forno, quem não tem, manda esse aviãozinho na sexta-feira, eu vou pedir a vocês, para que a gente consiga trazer mais pessoas aqui para falar sobre esse tema. Porque quanto mais gente chega, mais perguntas chega, mais a gente consegue disseminar essas informações sobre os macarrões, tá certo? Muito obrigada. A live vai ficar salva. Qualquer dúvida que eu não tenha lido, é só vocês colocarem. Eu amo seus trabalhos. Maravilha. É só vocês colocarem no final da live que eu volto e respondo a vocês, tá bom? E no final da live também coloca lá no comentário se vocês já trabalham com merengue, se é o suíço, se é o italiano, se é o francês. Mesmo que não sejam para macarrons, seja para suspiro, seja para cobertura de bolo, se vocês já fizeram algum dos 3 merengue, para eu saber quem tá aqui, quem já fez esses merengues e quem já conhece, tá bom? Um grande beijo, cheiro, até a próxima.